Torcida rubro-negra, a gente tá aí, mais uma segunda-feira, né? Vamos trazer aí mais um vídeo para vocês. A gente vai comentar um pouquinho, um resumo do final de semana, tá certo? A gente pede a vocês que dê seu like, acione o sininho de notificação e solta a vinheta. Vixe! É isso aí, gente. A gente viu que o Brasil, né, conseguiu vencer aí a Colômbia com um fluxo de jogo meio conturbado, até mesmo porque jogou bem no início do jogo, mas depois deixou a Colômbia crescer, empatando o jogo, e aí a gente só veio vencer o jogo já nos acréscimos finais, né? Quase 10 minutos de acréscimos aí com um gol de Vini Júnior. O que eu acho é o seguinte, a gente já tinha compartilhado anteriormente com vocês na live, mas a questão aí é que o Brasil ainda não tem uma identidade. O Brasil ainda está muito instável, a seleção brasileira. E aí a gente está na vice-liderança com 21 pontos. E aí a Argentina é o próximo adversário, está com 25, se eu não me engano. Eu não procurei ainda ver a questão do resultado do jogo com o Uruguai, mas até então estava com 25. E aí a gente, mesmo vencendo nosso jogo, a gente não vai conseguir a liderança nas eliminatórias. Sem falar que esse gol foi divisor de águas, né? Era um empate, era sexto. Mas é isso, gente. Aí eu vou parabenizar hoje, né? Ontem foi concluído o Campeonato Cearense, um empate. Infelizmente ainda teve algumas cenas lamentáveis de agressões entre os torcedores lá, mas Ceará campeão. Parabéns, Ceará. Foi uma final de primeira divisão, Ceará e Fortaleza. No Bavi, né? O resultado do primeiro jogo prevaleceu. O Bahia ganhou 2-0, o Vitória ganhou o segundo jogo por 1-0, ainda teve muitas coisas dentro de campo, né, discussões, né, e expulsões, então assim, foi meio conturbado também, e uma decisão também de primeira divisão, tá certo? E aí a gente vem para o Pernambucano, um jogo diferentíssimo das outras decisões da região, da Bahia e do Ceará. A gente teve um jogo no primeiro tempo super moroso, o Sport ganhando 2-0 o jogo, gol de Lucas Lima e um gol contra, né, o jogador do Retrô. E aí a gente às vezes se pergunta, né, aonde está realmente a divisão de qualidade dentro dos times. O Sport bota 2-0, deixa o Retrô empatar, o Retrô foi para cima, o Sport subestimou o Retrô, time focado, né, a gente não sabe que estímulo recebeu nos vestiários para voltar tão bem no segundo tempo, mas enfim, teve algumas falhas individuais. Carinho jogou mal, teve outros jogadores aí que entraram mal. E desculpa vocês aí, a gente tá com alguém fazendo alguma obra em casa e aí tá fazendo essa zoadinha aí de fundo, mas é isso, gente. Espero que o Sport entre mais focado no próximo jogo. O Sport não teve liderança dentro de campo, Pepa, acho que foi a contribuição negativa dele, porque é o seguinte, você tem que preparar o time para reagir a determinadas situações dentro de campo. Como? Você viu o time apático do Retrô no primeiro tempo, aí depois você vê o time super ativo no segundo tempo. Tu tava ganhando o jogo, e com a mudança de postura do outro time, o outro time empata o jogo. O Retrô empatou o jogo. Em 6 minutos o Retrô empatou o jogo. Então e aí, qual é a tua estratégia? O que é que tu vai fazer para modificar? O que é que tu vai fazer para combater essa reatividade do Retrô? O Lucas Lima como capitão não dá certo, gente. Ele não é um cara que ele não consegue exercer essa liderança em campo, não. Ele é um cara que pensa, tem um bom passe, mas Pepe escolheu muito mal a liderança. Bota o Rivera, o João Silva, Barleta vinha de contusão. O cara tentou fazer das melhores maneiras, infiltrou. Ele, por exemplo, com as alterações que ele fez, ele tirou o Romarinho, que não jogou bem, ele tirou o Barleta, que apesar de se esforçar, não jogou muito bem. Aí ele colocou o Sérgio Oliveira, colocou mais uma vez Fabrício Domingues, não jogou bem. Ele foi esforçado, mas não jogou bem. Mexe na lateral, tirou o Cariús, botou o Dalbert, entrou um pouco melhor. Então o banco para Dalbert fez bem. Ele botou Carlos Alberto também. Ele mexeu o que ele poderia mexer. Só que não é só fazer uma mudança no time de jogadores. É ter uma mudança de postura. Quando eu comentei da última vez a leitura de jogo, é em relação a isso, minha gente. Então assim, você tem que ter um líder, um cara em campo que chame a responsabilidade para ele.
que não tenha medo de estar na frente das câmeras, de dar satisfação. Não tem, pronto, Thierry, quando estava no Sport, que ele era o capitão, recentemente, dava bronca em todo mundo, chamava a atenção. O que aconteceu com o Karius? Karius, no segundo gol, ele ficou sem saber se ia ou não ia. Antes ele tivesse ido no jogador Hadley, tentaria evitar o segundo gol. O próprio Kaique França, por não ser exigido durante o jogo, é culpa de Kaique. Não estou dizendo isso, mas ele não. O que é que a turma faz? Fica voltando bola pro cara. Não é função de goleiro tá tendo essa participação tão contundente. Se você passar o jogo todo, você vê acho que uns 30, 40 passes voltando pro goleiro, porque você não tem a opção, os caras não se sentem seguros de fazer a jogada e assumir a responsabilidade que é dele, de ser mais agudo, de ferir o adversário. Eu acho que a gente precisa ter uma mudança de atitude, de postura. Essa coisa de que o futebol brasileiro adquiriu nesses últimos tempos. Na primeira vez eu vi até foi com aquele treinador Fernando Diniz, de estar trabalhando a bola com o goleiro, fazendo goleiro de líbero. Isso é risco. Se você não tem um time antenado, se você não tem um time ligado, um time que acorda, alguém que chame a atenção, que puxe o time para dizer assim, bicho, a gente tava ganhando, agora a gente tá empatando, acorda. Então é isso, gente. Eu acho que a gente tem que ter mais atitude, a gente tem que ter liderança em campo, não só fora dele. A gente ganhou o jogo, Pablo, show de bola, o cara conseguiu fazer com que a gente respirasse, né? Mas o próximo jogo, que a gente não tem data ainda, graças à nossa ilustre federação, né? Mais um agafe da federação. Bicho, é muito ridículo essas coisas, velho. Eu não consigo entender um mandatário de uma federação agir com tanta imprudência em relação a um investimento que é feito tão alto num campeonato. Então eu agradeço a todos, né, que acompanharam aí nosso vídeo, nosso resumão. E fica com a gente. Dá like, né? Assina, ativa o sininho das notificações. E é isso. A gente espera que vocês estejam nas próximas lives. A gente vai prometer ter uma estrutura melhor, né? Para vocês poderem assistir de maneira mais confortável, né? Um som de qualidade, uma imagem de qualidade. Beleza, gente? Fique com Deus. Um abraço.